Pessoal, mas vamos falar sobre o futebol de Campina Grande agora, já recebendo aqui no estúdio, mais próximo de mim aqui com a camisa do Campinense, o Juliano, zagueiro, e também o Alexandre Bindé, lateral direito da equipe do 13, já começando um quadrangular com um clássico que vocês ainda não jogaram, né? Vocês são dois, digamos, novatos nesse jogo que é conhecido, inclusive, como um dos maiores clássicos do interior do Brasil. Vou dar boa noite primeiro aqui ao Juliano. Cria-se uma expectativa diferenciada, embora seja fase final, mas logo de cara encarar o maior rival, não é isso, Juliano? Boa noite. Boa noite, é verdade. A expectativa da gente é fazer um bom jogo. Já faz um mês que eu estou em Campina Grande. Eu acompanhei no clássico, estava nas cadeiras, no estádio, e eu vi que foi um jogo muito bom, de duas torcidas fortes aqui em Campina Grande. E gostaria de estar muito ajudando a minha equipe naquele jogo, mas agora eu vou estar a disposto do professor Diá para que ele conta comigo no jogo. Bindé, a gente fala de clássico, a gente fala de grandes torcidas, né? Aqui no caso do estado da Paraíba são as duas maiores torcidas, né? O Botafogo tem uma grande torcida também, mas é a terceira força nesse sentido aqui no estado da Paraíba. Por onde você passou, até que ponto a torcida faz a diferença, né, em jogos decisivos como esse? Boa noite a você também. Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Feliz demais de estar aqui, né, no 13, né, e acompanhando mesmo lá de longe, lá no sul, né, se falava muito, né, do clássico, como tu falou, um dos maiores clássicos, né, do interior do país, e a torcida é fundamental. Né, nos times que eu passei lá no sul, né, principalmente no interior, estádios acanhados, casa cheia, a torcida faz muita diferença. Então a gente espera aí um grande jogo, né, nessa quinta, o estádio, né, lotado, e espero que a torcida do 13 faça a diferença e a gente possa fazer um grande jogo. Vai ser um jogo dificílimo, a gente sabe disso, né, por ser um clássico, mas a gente espera aí fazer um grande jogo e contamos, né, com o apoio em massa aí da nossa torcida. Pois é, eu falei sobre torcida porque a gente sabe que em várias partes do Brasil, aqui também já se fez isso, né, criou-se uma situação em que, em alguns momentos, o clássico, né, como em Minas Gerais, eu acho que foi a primeira situação, chegou a se fazer Cruzeiro e Atlético com torcida única. E parece um jogo, um jogo muito estranho. Né? Ontem eu falava com amigos que assisti no final de semana uma partida no futebol argentino entre Independiente e Boca Juniors. Apenas a torcida do Independiente. Parece uma coisa, não parece futebol. Né? A gente sempre está acostumado a ver uma torcida brincando do lado, daqui a pouco ela cala, a outra, quem sobe, quem cresce. Né? O jogador sente isso dentro de campo também, né? É verdade, eu acho que sabemos que a torcida do 13 e a torcida do Campinense são grandes torcidas e grandes números, mas nesse jogo de clássico aí, resolvem detalhes. Dá para se blindar, Juliano? Assim, dá para fechar os ouvidos ali? É muito difícil. Né? Na hora que você está no jogo ali, no campo ali, às vezes você até esquece, né? Você foca ali no jogo ali, você quer saber só do futebol. E a torcida faz muita diferença nisso, principalmente num clássico desse. Precisamos da torcida, do Campinense, que está representando a equipe nessa reta final aí, agora no quadrangular. Vai precisar muito mais da torcida. Com certeza, em fase final a torcida eu acho que faz uma diferença enorme. Vamos dar uma olhada aí nos números que marcaram justamente a primeira fase do Campeonato Paraibano, começando aí pelos números do Botafogo. 41 pontos, 13 vitórias, 2 empates, 3 derrotas, foram 37 gols marcados, 18 sofridos, um saldo de 19. O Campinense teve um ponto a menos, com 12 vitórias, 4 empates e apenas 2 derrotas, foi o time que menos perdeu aí nessa primeira fase. Teve o melhor ataque e melhor defesa, 38 gols marcados, 15 sofridos, um saldo de 23. A gente já tem os números aí, então, também vamos trazer junto aí 13 e Alto Esporte para a gente fazer um comparativo aqui. Já na tela, 33 pontos, o 13 em terceiro, 9 vitórias, 6 empates, 3 derrotas. Foi o time que mais empatou aí entre os 4, né? E 27 gols marcados, 16 sofridos, um saldo de 11. Já o Alto Esporte teve 29 pontos, 8 vitórias, 5 empates, 5 derrotas, foi o que mais perdeu entre eles, 23 gols marcados, 17 sofridos, o saldo menor de 6. Bem, isso aí são números acumulados na primeira fase. Tá errado dizer que é um novo campeonato, esse agora, embora comece do zero, ou se traz alguma coisa dessa primeira fase
na sua concepção, Bindé? Eu acho que se esquece tudo, né? Porque agora, né, como afunilou, acho que agora o campeonato começa de verdade, né? Onde vai ser decidido o título, né? Claro que uma boa campanha chega, né, com moral, né, dá um ânimo, a equipe chega bem. Mas, como é tudo clássico, é só jogo decisivo, zerou tudo, então acho que agora é mais atenção mesmo, é jogo decidido no detalhe. Então, o 13 está, né, nessa linha de pensamento, né, bem focado, né, muito atento, porque o detalhe pode decidir a partida. Vocês são da ideia de que o ponto corrido ele é a forma mais justa de se apontar realmente quem é o melhor no campeonato, embora, né, nesse tipo de disputa aqui não se acumule nada da primeira fase, mas como é que você difere, por exemplo, Juliano, do que é a forma, qual é a postura do time em um campeonato agora, que é outro campeonato, digamos, curto, dentro do próprio campeonato de pontos corridos, do que seria um mata-mata? Eu vejo pelo sentido do Campinense. Foram 6 jogos, 6 vitórias. O time vem embalado, o time cresceu muito nessa reta aí. Depois que eu vim contratado, vieram mais 7 jogadores. O time cresceu muito. Hoje, pode dizer que o Campinense tem um grupo muito forte. O professor Diá tá muito difícil para montar o time, para jogar contra o 13. Mas pode ter certeza que os jogadores que ele for pôr vai dar conta do recado. Mas como o campeonato agora é um novo campeonato. Um tiro curto, né? Tiro curto, ponto corrido. E é um novo campeonato, mas temos a certeza que o Campinense vai manter a mesma regularidade. Pois é, o Campinense vem aí, como disse o Juliano, de 6 vitórias consecutivas, né? E aí a gente começa a medir através logo de um clássico se o time consegue dar ou não a sequência e se o 13 consegue realmente, que foi um time na primeira fase muito irregular, né, começar crescendo dentro do próprio campeonato que se cria, né, nessa fase final. Acho que são desafios até distintos, né, entre as duas equipes, um tentando manter a boa fase, outro tentando criar uma fase boa dentro desse quadrangular final. A gente está com o Carneiro aí para participar novamente lá na redação para falar sobre o Alto Esporte. O Alto Esporte dos 4 é o que a gente fala que às vezes corre por fora, porque foi um time que realmente teve que buscar até a última rodada a classificação. Dos 3 é o time, digamos, que tem, vamos dizer, menos tradição, porque tradição é bem relativo, mas é o time que há muito tempo não conquista um título, né? É um time que chegou a jogar a segunda divisão, passou algum tempo até sem jogar competições diferentes de 13, Campinense e Botafogo, que sempre estão se movimentando. Já estamos aí com o Gustavo Carneiro, a gente falou sobre o Botafogo agora há pouco, Carneiro, sobre contratações, o Alto Esporte regularizando os jogadores, né? Pois é, Rovares, o Alto Esporte com muito mistério, tanto com relação aos treinamentos com portões secretos aí, também com relação a contratações, a acerto de jogadores, já que a diretoria não quis falar sobre isso e tivemos acesso aí o BID da CBF com alguns nomes aí de jogadores do Alto Esporte regularizados e vamos trazer aí para o público que está em casa. Primeiro, o Thiago Souza, um atacante, ele não está no BID, mas é um jogador que acertou com a equipe do Alto Esporte e todo mundo estava esperando que o nome dele pudesse entrar no BID para ele poder atuar pelo Paraibano, mas o nome dele não estava, é um jogador que vinha treinando, jogou no 13, também no Ipiranga e estava no futebol alagoano. Agora vamos aos jogadores que apareceram aí no BID. O Gilmar Rodrigues é um jogador da base, ele foi regularizado apenas para complementar o elenco. O Jair de Souza, volante, esse aí estava no futebol de Alagoas. O Thiago Rangel é um zagueiro, ele tem 27 anos, outro jogador para completar o elenco do Alto Esporte. E o Léo Oliveira, um zagueiro aí que teve passagens pelo próprio Alto Esporte o ano passado, também passagens pelo Botafogo e se destacou lá no antigo Ipatinga, né, o jogador mais conhecido aí dessa turma. Portanto, o Alto Esporte também com novidades, mas quem deve entrar ou quem deve ser regularizado aí só com a comissão técnica para essa partida diante do Botafogo, Rovares. Tá ok, Carneiro, obrigado, né? O Thiago Souza é aquele que é da base aqui do 13, né? Chegou a jogar a Série C, fazer gol contra o Sampaio Corrêa, teve sua chance aqui, acabou, não vou dizer não aproveitando, mas não deu certo, e aí isso acontece, né? Às vezes não se dá certo no clube de origem, né? Às vezes você começa ali naquela equipe, tem toda uma identidade, mas a coisa não anda. Por que, Bindé? Às vezes acontece. A torcida, às vezes, a torcida não valoriza, às vezes, o jogador que é da base,
né? O jogador realmente ele se cobra muito e quando sai para outro time ele se sente um pouco mais aliviado e quem sabe em outro momento pode voltar a jogar no time de base. Depende do jogador, como é que você vê isso aí? Eu acho que depende muito do jogador, né? De como que ele está no momento também, né? De como está a cabeça dele. Daqui a pouco o cara chega num clube, né, que se cobra muito, daqui a pouco o cara sente um pouco, né? Mas a gente não perde o dom de jogar futebol. A gente sabe jogar, então daqui a pouco a melhor coisa é a gente sair um pouquinho, né? Pegar um ar diferente, daqui a pouco uma comissão técnica diferente, um grupo diferente, um modo de trabalhar, né, diferente, e as coisas encaixam. Eu acho que é por aí as coisas. Conta muito a iniciação também de como ele foi introduzido no futebol profissional, né? Muitas vezes a gente vê um jogador ser queimado porque é colocado na fogueira, né? Sei lá, 2 jogadores da posição, vou dar um exemplo aqui, 2 zagueiros se machucam. O zagueiro não, que às vezes também tem 4, mas laterais são 2, na direita ou na esquerda, os 2 machucam, algum está suspenso, pega o moleque da base, joga ali no clássico, joga no final, e aquilo ele pode fazer uma diferença positiva, mas muitas vezes também negativa, né, Juliano? Porque o jogador, o preparo psicológico dele tem que ser feito aos poucos, né? Eu vejo todos nós passando pela base, sabemos como que é uma responsabilidade de atuar na equipe profissional, mas eu vejo agora como o meu clube atual agora, que é o Campinense, temos alguns jogadores novos, que é da base, até citar também, que é o Diego, um lateral esquerdo, que teve no jogo, último jogo nosso, entrou super bem. Por quê? Porque é um grupo unido, um grupo que ajuda os guris mais novos que estão voltando a ser profissional, está tendo a oportunidade. E o professor Diá também dá muita oportunidade para essa garotada, tudo. E isso é muito bom, mas é a base, é tudo, para que chegue num profissional, para que você não seja surpreendido e que tenha um sucesso todo. E o Campinense tem muitos jogadores novos que estão fazendo muita parte desse momento do Campinense. Como é que vocês classificam os treinadores de vocês? No caso, Bindé, o que você... É a primeira vez que trabalha com o Everton, né? De que forma você traça o perfil do Everton? A gente vê que, pelo menos na beira de campo, eles são diferentes. O Diá ele é mais explosivo, né? O Everton também fala, mas parece ser um pouco mais cauteloso. No dia a dia ali, como é o treinador do 13? Eu não conheci ele, né? Primeira vez que eu trabalho com o Everton. Mas já tinha, antes de vir para cá, né, a gente vai atrás de algumas informações, né, ver como é que o professor trabalha, né, como que é a conduta. E, né, tudo se confirmou, ele é um cara bem tranquilo, um cara assim que valoriza muito o grupo, né, tanto quem está jogando, quem não está fora, sabe? Eu gostei muito dele nesse sentido de ele chamar os jogadores para ele, sabe? E valorizar a cada um. Daqui a pouco o cara está fora, mas daqui a pouco ele pode estar dentro, entendeu? Porque o grupo, ele embora homogêneo em algumas situações, quando a gente diz assim, união, foco, ele se torna homogêneo. Mas cada jogador tem sua característica, sua individualidade, tem seus problemas fora de campo. Então, é importante quando o treinador ele se torna... Eu não gosto de usar esse termo paizão, né, que o Filipão usa e outros usam, mas de conversar, de saber como é que o jogador está também, não só ali dentro de campo, né? É verdade. E o Everton tem muito disso, sabe? De valorizar o cara, valorizar o momento do atleta. E bem sempre, né, que nem tu falou, ele é um cara sempre calmo, sempre tranquilo, procura conversar, procura explicar as coisas, né? E isso eu achei muito importante, sabe, da parte dele. Né? E isso tem se resumido lá dentro do campo também, né? O pessoal tem se ajudado, tem se cobrado, quem está jogando também valoriza quem está fora, né? Porque ali, né, a gente fala, né, em família, em paizão e tal, e o 13, quando eu cheguei aqui, eu percebi isso, sabe? Um grupo família, um grupo unido, um grupo que quer chegar, né? E espero que agora nesse quadrangular e as coisas, né, evoluam e cresçam, né? Tu falou que o clube, né, na primeira fase deu uma irregularidade, espero que agora, né, esteja numa crescente e a gente possa chegar no final lá bem. Ô Juliano, o Diá, ele já havia passado aqui antes de comandar o Campinense no Botafogo. A gente já conhecia um pouco do Diá, até porque treinou Alecrim, alguns times aqui também da região. O Diá, ele tem um jeito até às vezes engraçado, né? O jeito dele às vezes até é de se divertir com isso, que é bom também, que faz parte do esporte. Como é que você tem visto aí o trabalho do Diá? Não, a gente está discutindo aqui competência, até a gente está discutindo muito mais a questão extra, né? Como é o Diá fora do que a grande maioria das pessoas vê? O Diá, para mim, hoje foi um treinador que cada dia que passa no futebol a gente aprende, porque o Diá é um treinador muito experiente, tem muita facilidade de fazer uma leitura de um jogo. Durante o jogo, em 5 minutos, ele já sabe
posicionamento da equipe adversária. Estou conhecendo ele faz 30 dias, temos poucas conversas, mas são mais dentro de campo, somos muito profissionais disso. E como você disse, é um homem vencedor já, tem um currículo, tem uma bagagem imensa aí, principalmente aqui no Nordeste, todo mundo conhece ele. E eu vim para o Campinense exatamente isso, porque é um treinador que tem um conhecimento e vim para ajudar ele. Espero ajudar o Campinense a ser campeão. Olha, pessoal, eu quero agradecer aqui a participação, né, de cada um e deixar o espaço, né, a câmera de vocês. Vou começar pelo mandante do jogo, Juliano, se me permite aqui, o Bindé, porque o 13 é quem manda esse jogo, tem, né, o mando de campo desse primeiro jogo. E o segundo jogo vai acontecer justamente na última rodada. Cria-se uma expectativa que pode ser, quem sabe, né, e seria muito bom para o futebol de Campina, diante, lógico, desse crescimento do Botafogo, que é notório, é bicampeão estadual, conquistou uma Série D de brasileiro, está jogando uma Série C, permaneceu, né, que o futebol de Campina deu uma resposta. Lógico, dentro de campo, de forma leal, de forma tranquila, e a gente torce para que isso, porque isso é bom para o futebol paraibano. Né? Muitos estados, vocês sabem, se centralizam, você jogou no Rio Grande do Sul, sabe muito bem que é Porto Alegre contra o resto do mundo ali. Isso não é bom. Né? Em alguns momentos sim, mas na grande maioria não. Né? Puxa-se muita publicidade por conta dos grandes times e tudo mais, mas a gente não vê hoje, por exemplo, outros times do Rio Grande do Sul conseguindo ascensão como em Santa Catarina, que as forças mais que se dividem, você não foca tão somente, antigamente era o Criciúma, né? Depois Figueirense, Avaí, hoje tem Chapecoense, Joinville, né? Então, é bom que se descentralize, né? A gente faz uma crítica boa aqui no sentido de que o Sertão tem que crescer também, porque o Estado ele tem que crescer como um todo. Mas o 13 mandando esse jogo inicial e a gente esperando um grande público, o que você tem a dizer ao torcedor para que o 13 consiga, aí, como você disse, dar uma alavancada nessa fase final? Bom, o torcedor pode esperar da gente aí muito empenho, né, muita dedicação, e a gente acredita muito, né, na força do nosso torcedor. Né? Eu acompanhava lá de longe, via de lá, né, estádio lotado, a torcida ali vibrando, vi um bandeirão lá sendo hasteado na arquibancada, então a torcida pode, né, lotar o estádio, pode contar com a gente, que a gente vai dar o nosso melhor, vamos se dedicar e empenhar o máximo para a gente buscar esse título aí que é tão importante, né, tanto para o clube, né, para nós jogadores, como também para a torcida, para a comunidade, que também merece, né, um título aqui em Campina Grande. Com certeza. Agradecendo aqui a você, ao Alexandre Bindé, também ao Arthur, né, que é assessor de imprensa do 13. Juliano, em alguns momentos aqui se criou a ideia de que, em jogo que um manda o jogo, o torcedor, o adversário não vai porque vai dar renda ao outro time. Perde o time em campo, né, que não tem apoio da torcida. Então, um espaço para que você convide o torcedor do Campinense a se fazer presente nesse que é apontado, repito, não é um dos, é o maior clássico ainda, se comparava a Ponte Preta e Guarani, que deu uma caída absurda, né? E a gente tem condições, sim, de voltar a ser apontado e, se Deus quiser, sendo colocado em mídia nacional, né? Tendo a importância que 13 Campinenses tem através de grandes jogos, né? E vocês são personagens, são responsáveis por isso também, assim como a imprensa, né? Como diretores, ou seja, todos que fazem parte do futebol. Lugar do torcedor do Campinense, onde é quinta-feira? No estádio nosso aí, né? No Amigão? No Amigão. E os torcedores do Campinense podem ficar ciente que todos funcionários, jogadores, comissão técnica, diretoria, nós sabemos da responsabilidade que está carregando a camisa do Campinense. Sabemos, eu vim para cá com o objetivo de ser campeão. Isso, todos os jogadores sabem disso. E pode ter certeza que não vai faltar garra, não vai faltar vontade e vai ter muita, além disso, vai ter muita vontade, muita garra e muita força e vamos manter a visibilidade aí até o final para que a gente não seja surpreendido no final. Tá ok. Agradecendo também ao Danilo aqui, que está aqui nos estúdios, né, assessor do Campinense, ao Mancha, né, que é gerente de futebol da Raposa e com certeza a expectativa de casa cheia. Né? O 13 já definiu aí preço de ingresso, R$ 20,00 antecipado a partir de amanhã até às 5 horas do dia do jogo na quinta-feira na arquibancada geral e R$ 40,00 na sombra, são preços promocionais. O preço que vai ser aplicado depois desse horário será de R$ 30,00 na arquibancada geral e R$ 50,00 lá na sombra, com os direitos garantidos aí para idosos e estudantes. Tem se dado algum tipo de crítica em relação a preço de ingresso, que se aumentou, né, que não é o que vinha sendo aplicado antes? Para vocês terem uma ideia, né, no campeonato Potiguar, aqui ao lado, a final entre ABC e América,
né, justamente conquistada pelo América no Frasqueirão, o ingresso mais barato era de R$ 60. O mais barato era de R$ 60. E aí, às vezes, quando a gente vê Campinense, 13, enfrentando equipes aqui do estado ao lado, a gente acha que a gente é superior, que tem que passar por cima. Lá se trabalha por esse ingresso de uma forma diferente daqui. É mais caro do que aqui, né? Então, o futebol está caro, meu amigo. Então, tem que ir a campo, tem que apoiar. E não está caro, não. Por exemplo, o torcedor que é estudante, que for a geral, em 3 jogos do seu time, pelo menos nos preços aplicados pelo 13, vai gastar R$ 45 em 3 jogos finais. É mais barato do que quem gastou pelo menos uma inteira no jogo, um único lá no Frasqueirão. Então, se ter ideia da realidade, da necessidade e da vontade de ser torcedor, né? Tem que ir a campo, né? A gente está precisando disso, o futebol paraibano está precisando dar uma resposta, porque a cada dia que passa a gente vê aí a primeira rodada da Série A do Brasileiro com média de público inferior à última, acho que foi a pior dos últimos 3 ou 4 anos. Né? Então, é uma questão nacional, um problema nacional, mas é uma fase final de campeonato e o torcedor tem que fazer o seu papel aqui no nosso estado. Pessoal, pausa rápida.